Olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meus queridos, chegamos à nossa 10ª aula. E nesta semana eu irei dar continuidade sobre os conteúdos do módulo 4 do nosso livro. Esses conteúdos, os quais eu elaborei o nosso 10º exercício da nossa 10ª aula. Mas antes de adentrarmos sobre estes conteúdos, eu preciso lembrar a vocês da importância de vocês continuarem a estudar com atenção e dedicação todos esses conteúdos que são disponibilizados para vocês. Voltando para falarmos sobre a representação do movimento, eu irei dar continuidade a essa abordagem esta semana, começando a partir do século XX. Então, vamos observar que os artistas do século XX, os artistas modernos, inventaram novas formas de representação do movimento. Os cubistas, por exemplo, desenhavam um mesmo objeto ou pessoas de vários ângulos, sobrepondo as imagens uma sobre a outra, o que aumentava a dinâmica das representações do movimento. Já para os artistas futuristas, que foi um grupo de artistas que surgiu na Itália por volta do ano de 1909, portanto, na primeira década do século XX. Este movimento artístico era uma das questões centrais para eles, era o movimento. A representação do movimento, de um objeto ou de um corpo em movimento. Eles pesquisaram várias maneiras de representar o movimento. Na arte de hoje, representar o movimento não é mais um desafio como lá no passado, como a gente conheceu um pouco no vídeo da semana passada, tá? Não é mais um desafio. Hoje, os artistas têm mais liberdade para criar esse movimento. Existem vários truques, né? Várias formas de representar este movimento na contemporaneidade. Com um programa de animação, com um programa de animação, por exemplo, no computador ou numa câmera de vídeo nas mãos, os artistas podem incorporar todos os tipos de ação em suas produções. Ou seja, se eu tenho uma câmera em mãos, eu posso pegar vários movimentos de uma mesma imagem, de vários ângulos, para representar. E aí, na hora de editar, eu posso acrescentar movimentos, colocar movimentos mais rápidos ou mais lentos. Por exemplo, voltando a falar da movimentação lá no início do século XIX para o século XX, vamos voltar um pouquinho mais atrás, lá no período do Renascimento, com um pintor italiano chamado Paolo Uccello. Esse artista, ele nasceu no ano de 1397, portanto, no final do século XIV, e veio a falecer em 1475, já
nas últimas décadas do século XV. Ele foi integrante do início do Renascimento e ele percebeu a forma, né, de como representar, né? Ele buscou essas peculiaridades na representação, né? Preocupações que ele tinha em representar o movimento. E aí vamos observar em uma imagem de uma obra de arte, nas quais ele mostra esse movimento nas patas do cavalo representado na imagem, tá? Vamos observar, por exemplo, a imagem dessa pintura. Observem que as patas dianteiras do cavalo está levantada, dando uma movimentação na cena. E aí vocês conseguem perceber vários tipos de movimentações que foram utilizadas nessa pintura, tá? Nessa pintura renascentista, que pertence ao século XV. Século XV para século XVI, tá? Então, desde o Renascimento que os artistas têm uma grande necessidade da representação do movimento, certo? Então, vamos falar também um pouquinho, rapidamente, antes de terminar o nosso vídeo, sobre Eugênio Delacroix, que foi também um artista muito importante. Ele nasceu em 1798, já no final do século XVIII, e veio a falecer em 1863, portanto, já nas últimas décadas do século XIX. Ele representava em cenas, as cenas das revoluções. Uma dessas cenas eu vou mostrar para vocês na pintura, que tem o título de A Liberdade Guiando o Povo, que fala sobre a Revolução de 1830 em Paris. E aí nós vamos perceber no centro da imagem uma figura feminina central. Essa figura, ela traz uma simbologia ligado com a liberdade. A bandeira azul e branco e vermelho representa os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que eram esses padrões, né, essas questões que estavam sendo discutidas ali da Revolução Francesa. Observem bem aqui. A Liberdade Guiando o Povo, de Eugênio Delacroix. Vocês percebem no centro da imagem a figura feminina, que traz essas questões simbólicas que eu falei anteriormente, certo? Então, além dessa pintura emblemática, vou apresentar também para vocês uma outra imagem que traz a movimentação, só que já no universo da dança, do balé, que é um trabalho do pintor e escultor impressionista francês Edgar Degas. O Edgar Degas, ele nasceu em 1834, quase na metade do século XIX, e faleceu no ano de 1917. Na segunda década, já chegando já no final da segunda década do século XX. Degas, né, Edgar Degas,
ele tinha como principal elemento da sua pesquisa na representação do movimento a questão da dança. Ele foi um dos artistas francês que mais representou em telas o universo do balé clássico, tá? Vou mostrar para vocês a imagem dessa pintura de Edgar Degas, tá? Ele pertenceu, como eu falei anteriormente, ao impressionismo. Além de ser pintor, ele também era escultor. Então, aqui mais uma vez aparece a representação do movimento. Como eu falei há pouco, né, nesse mesmo vídeo, hoje em dia, no momento contemporâneo, os artistas já não têm mais essa dificuldade em representar esse movimento nas suas expressões artísticas. Porque, com o passar dos anos, foram encontrando novas formas de representar. E esses movimentos anteriores que eu citei aqui neste vídeo foram bastante importantes para os artistas contemporâneos. Porque a maioria, todos os artistas, não vou dizer nem só a maioria, todos eles estudam um pouco sobre os movimentos que os antecederam. Certo? Meus queridos, eu espero que esse vídeo sobre a representação do movimento possa ser útil na hora de vocês responderem o seu exercício. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. E lembre-se, lavem bem as mãos com água e sabão para se proteger contra o coronavírus. E se precisar sair, usem máscaras e álcool em gel. Mas fiquem em casa, tá? Tchau, tchau. Até breve.